Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 11 de maio, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, você vai conhecer um professor que abusa da criatividade para atrair a atenção dos alunos. E aqui no estúdio a gente vai discutir sobre métodos criativos de ensino e vamos estar também na internet contando com a sua contribuição e trocando uma ideia com os espectadores pelas redes sociais, e-mail e pelo nosso site. Tem ainda as dicas culturais com Jéssica Berger e você também confere a previsão do tempo para este sábado. O Conexão TV Unicinos está no ar. A gente sabe que prender a atenção dos jovens na sala de aula não é uma tarefa fácil. Por isso, é necessário tornar o conteúdo ainda mais interessante. E alguns professores sabem lidar bem com isso, né, Priscila? Você tem um exemplo para lançar para a gente? É verdade, Vanessa, tenho sim. Olha só, eu fui a Porto Alegre para conhecer o trabalho do professor Carlos Heitor Rosa da Silva. Ele utiliza fantasias para interpretar personagens que estão relacionados ao conteúdo abordados nas disciplinas, Vanessa. E pelo visto, Priscila, os estudos não deixam de ser levados a sério pelos alunos. Eles se tornam ainda mais divertidos. Confira. Antes de começar a passar o conteúdo, um aquecimento. Não é? Eu não vou A cena até parece fazer parte de uma apresentação teatral, mas na verdade trata-se de uma aula para a turma do primeiro ano do ensino médio dessa escola da capital. Ao ar livre, estudantes como Maria Eduarda entram em contato com o conteúdo de uma forma diferente. As aulas dos professores é bem diferente de tudo que a gente já teve, né? E são divertidas, e não é aquela coisa séria de todos os professores, é bem diferente, então fica bem legal a aula, dá vontade de assistir. Há 5 anos, o professor Carlos Heitor, que também trabalha como ator, teve a ideia de passar o conhecimento de uma maneira divertida. Ele investe em fantasias e interpreta personagens para tornar as aulas mais interessantes. Foi o aniversário da minha sobrinha, Camila. Ela tinha 3 aninhos e faltava uma semana para o aniversário e ela começou a folhear jornal junto comigo no meu colo, como qualquer criança, que amo o tio. E ela viu uma figura do Soro incrível, assim, tio. Incrível, eu digo, olha só como é que ela conseguiu estabelecer essa relação de herói, né? Aí eu tive uma excelente ideia no aniversário, de invadir o aniversário de Soro Incrível. Então eu pensei, por que não trazer essa linguagem, então, para dentro de sala de aula, né? O objetivo primeiro é quebrar os paradigmas, sabe? O professor hoje ele não é mais o dono do saber. Ele é o facilitador da aprendizagem. Desta vez, o professor, que leciona em 5 escolas, decidiu se caracterizar de Superman. Mas outras fantasias também fazem sucesso, como a de Faraó e Gladiador. E junto com elas, está sempre a preocupação em relacionar com o conteúdo abordado. Aqui, na cadeira de projetos, que faz parte da reestruturação do novo ensino médio, o objetivo é fazer um debate entre a relação dos jovens com o poder. E eles são convocados a subir nesta cadeira para explanar situações que desejam mudar. Experiência essa que faz uma ponte entre diversas disciplinas e o cotidiano. Para mim, ele está abordando sobre o super-homem, por que o super-homem corria, o que ele buscava quando ele saía correndo. Então ele já faz uma interdisciplinaridade, ele já entra na física, entra em todas as disciplinas. E isso é muito interessante, porque o aluno grava muito isso. Aliás, o ser humano grava muito isso. O professor quer mostrar que hoje, para buscar o interesse dos jovens, não é preciso ir muito longe. Basta usar a imaginação e a criatividade para fazer com que eles aprendam o conteúdo de forma mais leve, mas sem perder a seriedade do estudo. Aqui na escola nós temos essas duas partes. Tem a tecnologia, que a gente tem laboratório de informática, tem a sala de vídeo, tem data show, tem todo esse equipamento eletrônico de multimídia, mas a gente ainda conta com o professor, com a palavra e com recursos que ele pode usar, que nem o professor Heitor, que vem vestido de personagens, então ele incentiva os alunos a virem à aula, a ver o que ele está falando. Então é todo um outro lado que a gente tem que contar com a criatividade. E os estudantes aprovam e garantem que a aula do professor faz parte de uma das melhores da escola. Ele é um professor muito divertido, assim, dependendo de como o professor leva a aula, ela fica legal, assim, para os alunos interagir com ele e também tentar estudar. O professor Heitor é demais, assim, sabe? Tipo, um baita de um professor, ele é companheiro, ele é pai, ele é amigo, ele é irmão, ele
ele sabe dar aula mesmo, assim, eu tiro meu chapéu para ele. E por isso, Carlos Heitor pretende continuar encarnando outros personagens e, desta forma, poder transformar as aulas em verdadeiros espetáculos. Eu atinjo uma parte afetiva do aluno que muitas vezes nossa matéria não consegue atingir. E assim eu já recebi depoimentos de alunos no Facebook, professor, que tu fosse meu pai, assim. Se eu não desse uma aula normal, uma aula formal, talvez eu não conseguiria atingir todo esse público. E isso é gratificante. Eu digo, eu e o amigo meu, nós falamos aqui no Julinho que nossa aula é de sedução. Nós seduzimos o aluno. E eu tive um depoimento de um aluno, porque a direção põe no quadro, o aluno tal, ele está afastado porque está doente. E aí tu vê o aluno no primeiro período sentado, o que está fazendo aqui? Só vim só assistir a tua aula, depois eu vou embora. Cara, isso não tem um salário que pague isso. Se eu puder sair de casa e tirar um sorriso do lábio de vocês, eu estou satisfeito. Ganhei o dia. Legal esse exemplo, né? E um dos grandes desafios dos educadores brasileiros é tornar o ensino mais atraente para os alunos e, assim, alcançar o bom desempenho e rendimento escolar dos estudantes, que atualmente não tem bons resultados. Chico? Não tem mesmo, Vanessa. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, o Brasil ocupa o 53º lugar entre os 65 países avaliados. Ou seja, sinal de que nosso sistema educacional ainda deixa a desejar. Pois é, Chico. E infelizmente nós temos outro dado preocupante sobre o nível de aprendizagem dos estudantes, não é isso? É isso sim. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, elaborado pelo movimento Todos pela Educação, o nível de aprendizagem dos estudantes brasileiros ainda é muito baixo, principalmente em disciplinas como a matemática. A pesquisa mostra que só 11% dos alunos brasileiros chegam no 3º ano do ensino médio com a proficiência esperada na matéria. Pois é, Chico, um dado preocupante, mas que pode ser mudado aí a partir de iniciativas como a do professor Carlos Heitor, que nós acompanhamos na reportagem. Uma ideia simples, mas que tem mostrado ótimos resultados. E é para falar sobre eles que a gente recebe aqui a pedagoga Janete Arena, que trabalha na Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo, a professora Sidônia Miranda, da Escola Municipal Afonso Pena, e também o estudante do 2º ano da Escola Estadual Vila Becker, Leonardo Nunes. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom, Janete, para a gente começar, a gente viu aí, a gente comentamos agora, alguns dados preocupantes em relação ao ensino brasileiro, né? Que tipo de avaliação a senhora faz para que esses dados realmente sejam tão ruins? Realmente o ensino está com bastante dificuldades, né? E eu vejo muito disso, assim, que o professor precisa encantar o aluno. Nesse sentido, o professor falou tem que seduzir, é isso mesmo, o professor tem que encantar. E nesse mundo tecnológico, com tantas novidades, o professor só na sala de aula falando, realmente o aluno não consegue prestar atenção. Então, uma das preocupações hoje é de a gente criar alternativas, instrumentos de trabalho, onde o professor possa conduzir a aprendizagem da melhor maneira, encantando seus alunos. Então, os professores buscam esses recursos, como o professor Carlos Heitor, né, busca essa maneira. Na Escola Afonso Pena, que é a escola da Rede Municipal de Novo Hamburgo, a gente tem um trabalho em toda a rede municipal com o xadrez, onde o xadrez em sala de aula, a gente consegue trabalhar diversos conteúdos, o aluno está jogando e está aprendendo. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais sobre esse projeto, mas antes eu quero perguntar para a Sidônia, como professora aí da rede pública, quais as dificuldades que a senhora sente nesse processo de aprendizagem dos alunos? Eu sinto que os alunos, eles têm que aprender a aprender, a encontrar o seu jeito de aprender, assim, não sofrer tanto. É a matemática que é o caso, assim, como a gente viu na reportagem, que tem a defasagem muito grande, assim. O que eu sinto como professora, assim, que falta ainda, assim, desde a base, assim, a gente construir uma conexão matemática. Ter, assim, matemática interligada, ter os conteúdos interligados, não, assim, conteúdos desconectados. E o xadrez me ajuda muito nisso na matemática, assim. Ele conecta os conteúdos, a criança vibra, tem as emoções do jogo em si. Então, acho que é um caminho que a gente está optando, assim. Bom, eu vi a visão da professora, agora eu quero saber a visão do aluno. Como é que tu enxerga a tua escola hoje, Leonardo? Então, a minha escola, eu creio que seja muito... Eu tenho 2 professores na minha escola que eu posso citar como exemplo, que são, um é professor de matemática e física e o outro é de filosofia e história. O professor de história, o professor Éder, ele faz bem isso que o professor Carlos Heitor faz na escola Afonso Pena, isso? Isso. Não, a escola do Carlos Heitor é uma escola lá de Porto Alegre, o Julinho. Desculpa. Então, mas o meu professor de filosofia, ele cria personagens, enquanto ele conta as histórias, ele se coloca no lugar, às vezes, dos personagens.
E tu consegue entender melhor o conteúdo Além realmente? de tu entender melhor o conteúdo, tu te diverte muito mais, tu fica com vontade de aprender, que é isso que ele faz, ele atrai o aluno. E o professor de matemática e física, ele é um professor que ele toca música, ele toca instrumentos, ele tem banda. Isso é uma coisa que já por isso ele te atrai. Mas ele busca também muito a intimidade com o aluno. Ele chega para ver como é que tu tá, vamos conversar aqui antes da aula, ele chega para cumprimenta o pessoal. E eu acho que isso é muito importante. Isso é o que nem todos os professores fazem, e eu acho que todos os professores deveriam fazer, que é buscar ter uma intimidade a mais. Poxa, tu vê o aluno 4 horas por semana, durante 7 dias, durante 5 dias. E eu acho que isso é muito importante, o professor ter uma intimidade a mais com o aluno. Legal o exemplo do Leonardo. Janete, a gente queria saber, então, como é que essa questão da inovação pode ser trabalhada com os professores, como ele falou ali, música... Que tipo de A gente busca muito a formação continuada do professor, isso é reuniões, cursos, onde se busca esse tipo de trabalho, né? Ele falou muito da música, a música é um grande aliado na educação, né? Que tu consegue trabalhar o próprio computador, a própria máquina fotográfica de trazer para a sala de aula, né? Hoje essas redes sociais também, o aluno está nas redes sociais, né? O Facebook, o Twitter, e por que não trazer isso para a sala de aula, né? De uma maneira saudável, onde se educa o aluno para ele aprender a usar também essas redes sociais. Bom, e professora Sidônia, a gente está falando aí dessas alternativas, desses métodos que devem ser inseridos na realidade da escola, mas existem métodos tradicionais que devem ser mantidos, não é? O estudo, a concentração, o exercício, né? Entender o exercício através de outros exercícios e a ferramenta assim que o aluno tem que encontrar para o caminho dele. Assim, eu vou ficar repetindo sem saber o que estou fazendo, né? Então, e eu uso o xadrez para isso, porque a leitura é diferente, é uma leitura, uma interpretação. Cada um que tem um olhar diferente. Tá legal. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou querer saber um pouquinho mais. Então, agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Conexão. Na volta, a gente fala mais sobre como promover a criatividade dentro da sala de aula. A gente já volta.